estamos entrando ao mesmo tempo nos dois, viu, Simone? Aí tu entra lá no... Eu só entro no Insta, aqui eu não preciso fazer mais nada, né? Aqui nós já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. Boa noite, boa noite. Boa noite, minha gente. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eva, Cecília, Silvano, pessoal da comunidade chegando aqui, Carlos Haroldo, Cátia Bortoluzzi, Maria Aparecida, sejam todos e todas bem-vindas. Teremos uma noite especial, mas peraí, peraí, eu não tinha entrado ainda, Simone. Deixa eu secar só se eu estou na minha... Eita, não estou na minha rede mais rápida. Só um minutinho aqui que eu vou trocar de rede no Instagram. Tá. Então, porque quando eu mudo de lugar aqui em casa, ele entra automaticamente em outra rede, é uma coisa impressionante. Agora eu acho que vamos dar início. Checando a conexão. Boa noite, quem está no... você que chegou no YouTube aí, já aproveita, deixa seu like, tá? Essa live foi agendada só hoje à tarde, então já foi uma live meio de surpresa. Então eu peço a gentileza de deixar o seu like para o YouTube reconhecer a importância desse conteúdo e notificar outras pessoas, né? E você que está chegando no Instagram, você pode também convidar outras pessoas para vir participar dessa live. Simone, você pode fazer o pedido aqui no Instagram, viu? Tá, já vou pedir, então. Uhum. Nós vamos falar hoje sobre os campos mórficos, né? Como é que os campos mórficos, como é que a ressonância mórfica atua nas constelações familiares. Então, um tema assim, a gente estava falando aqui, como as pessoas não têm ideia da importância científica desses conhecimentos, não tem ideia... Né? Opa, deixa eu ver aqui, Simone... Pronto, estou aceitando a Simone aqui, ela vai entrar aqui no Instagram agora. E aí, Simone, vocês vão dando o feedback aí, gente, como é que tá o som? Vou baixar aqui, Simone. Aí você baixa aí também o Instagram. Eu baixei totalmente o Instagram aqui. Mas ainda tá com eco, parece. Tá mesmo. Tem essas coisas, tem coisa que às vezes eu não entendo o que acontece. Né? O meu tá completamente sem... Tá sem som nenhum. Sem som nenhum. Mas você tá usando fone de ouvido no computador? No computador tô. No computador tô usando fone de ouvido. E aqui no celular, sem nada. Mas acho que parou, né, o eco, não parou? Não, o pessoal tá... Tô ouvindo... Deixa eu botar o fone de ouvido no meu... Sim. Acho que tem que botar. Mas às vezes dá essa coisa na hora que eu não entendo bem o que acontece com isso. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Tá, vamos ver o que o pessoal fala aí em relação ao web, gente. Como é que tá aí agora? Parece que ainda está também. Realmente tem uma coisa aqui. Tem um barulhinho aí. Diminuir. Tá com eco. Deixa eu ver aqui o que é que eu faço. Deu ruim. Alô? Melhorou aí o eco desse agora. Melhorou? No YouTube. Aí, gente, dá uma olhada. Laís, por favor, confirma aí se no YouTube melhorou ou piorou. A gente fala que piorou. Microfonia no YouTube? Eco, nossa. Então vamos aqui. Vamos pedir ajuda do Cosmos aqui. Boa. Solução quântica aqui. O nome do filho do Rupert Sheldrake é Cosmo. Os campos mórficos. Não, peraí, aqui no YouTube, o pessoal dizendo que no Instagram tá ok. No Instagram melhorou. Então a gente resolveu uma parte. E aqui tem eco? Continua com eco e agora sem microfonia. Mas no Instagram a gente resolveu. Dá uma olhada aí para ver se dá para ouvir, Laís. Me dá um feedback aí do YouTube. Resolvemos estar excelente no Instagram. Então encontramos a solução para o Instagram. Sim. Dá um feedback aí, gente, no YouTube, por favor. Como é que está? Se melhorou? O Insta está ótimo, som perfeito. Eco estridente? Meu Deus do céu. Não é nem eco, é eco estridente, aí realmente... Daí é difícil, né? E agora? Mudou alguma coisa?
Eu estou te ouvindo bem. Para mim, aqui no StreamYard não está... Para mim, eu estou ouvindo você também. Eu estou ouvindo sem eco, parece que o eco é na minha voz. O pessoal tá falando. Então, eu não... Deixa eu ver se o Instagram está completamente baixo. Tem eco ainda? Muito eco? Venha para o Insta. Às vezes é melhor fazer então só no Insta, talvez, né? Tem gente que disse que melhorou. Melhorou, foi? Melhorou no YouTube? Vamos ver. O eco, mas está melhor. Dá para ouvir aí? Dá para ouvir bem? Dá para seguir no YouTube, gente? Então, o som da Simone está ótimo e o meu não está tão bom no YouTube, né? Mas dá para seguir? Veja se dá para seguir. Veja se a minha voz também está boa aí. Está dando eco, está cortando a voz da Simone. Dá para seguir? Então vamos seguir, tá? Qualquer coisa vocês podem trocar de uma... Dá para ir, né? Então vamos ter um pouco de paciência. Então, a gente tem um pouco de paciência para que a gente possa... O Instagram está completamente sem eco. Simone está ok, parece que tem um pouco de eco na minha voz no Face, né? Mas está dando para ir, então... Gente, então vamos seguir aqui, né? Nós estamos realizando a segunda live que a gente está fazendo essa semana, a semana passada foi a terceira, né? Porque nós tivemos um Rupert Sheldrake, né? O biólogo inglês que desenvolveu a teoria dos campos morfogenéticos, né? E nós estamos hoje exatamente para falar mais sobre essa temática. A semana passada o Peter lançou, né, de maneira trouxe o seu curso aqui pela primeira vez para o Brasil, né, segundo ele mesmo, um curso mais aprofundado que ele já fez nessa abordagem dos campos morfogenéticos, né, da ressonância mórfica. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como é que a ressonância mórfica atua nas constelações familiares, né? A Simone é uma consteladora e reconhecida internacionalmente. Foi através da Simone que nós organizamos o Constelar, o primeiro congresso internacional de constelações familiares. Foi Simone que realizou essa interface com a Helen naquela ocasião, né? Então foi uma experiência extraordinária, né? E eu não sou um constelador, mas eu tenho muito conhecimento de constelação, algumas partes das formações internacionais, inclusive naquela ocasião lá com o Sofia Helen, ela convidou para participar da apresentação juntos lá com ela. Então, eu convivo muito com isso, já fiz inúmeras constelações, é um tema que eu sou apaixonado, e no meu primeiro livro, Princípios Quânticos do Cotidiano, eu busquei fundamentar cientificamente, exatamente a pedido de um alemão, desse Hubert Helling, né, o Lorenz, né, que sabendo que eu estava na física quântica, ele pediu que eu pudesse fundamentar cientificamente. Então, é muito importante que vocês entendam que nós estamos falando de ciência, mas não é qualquer ciência não, viu, gente? Nós estamos falando, os campos mórficos, eles estão dentro do contexto da física moderna. E a gente está falando da ciência mais revolucionária do nosso tempo, com resultados práticos, mais expressivos, e que todos os seus desenvolvedores ganharam o prêmio Nobel. Então é importante você saber que o prêmio Nobel é o prêmio de maior relevância para trabalhos científicos no Ocidente. Então, pessoas dizem, não, mas isso não é científico. Então, se prêmio Nobel não é científico, então a gente tem que ir para outro lugar. Né? É muito importante que vocês tenham clareza que o que nós estamos falando aqui é ciência, mas não é qualquer ciência, é ciência de ponta. É ciência que tem promovido a descoberta mais revolucionária do nosso tempo. Né? E aí, Simone, eu gostaria de introduzir o nosso bate-papo aqui, né? Porque na semana passada você fez uma aula lá na Escola da Riqueza, eu fiquei muito impressionado com as 3 constelações que você fez, né? E assim, a gente vê como o projeto que nós somos, ele vem do projeto dos nossos pais. Então, nós somos algo que vem do projeto dos nossos pais, os pais são algo que vem do projeto dos avós, e aí o que acontece é que nós vamos percebendo que há esse movimento, né? Essa propagação de informação, né? Cada um de nós faz parte. E aí tem um projeto maior, né? Que é exatamente esse projeto cósmico que o Jung traz
essa questão do inconsciente coletivo, e a física quântica traz a questão dos campos do campo de ponto zero, que para mim tem uma relação direta com os campos morfogenéticos, porque são campos que têm memória. Né? O campo de ponto zero é um campo que tem memória. Tem a memória de toda a história do cosmos, tudo que já aconteceu está no campo. Essa conversa aqui vai estar no campo também, como o Pedro mostrou. Essa memória não está no cérebro, né? Senão, quando a pessoa morresse, acabava, você não tem mais informação. E a gente sabe que não é bem assim, né? Então, eu gostaria que você trouxesse aí esse aspecto prático das constelações, que a gente vê se reverberar das experiências das gerações passadas, né? Como isso se repete, né? Como modelos mentais, emocionais, programações no sistema de crenças, como eles vão se propagando e às vezes a pessoa está ali reproduzindo e muitas vezes também está vinculado a um processo de exclusão que aconteceu nas gerações passadas. Então, é como se dentro dessa questão das ordens, né, do amor que o Bertrand traz, né, está exatamente trazendo esse contexto que nós precisamos, quando a gente transgride essa lógica da inclusão, a gente cria um vácuo, né? A gente cria um vácuo e o universo não trabalha com essa perspectiva, né? Ele busca algo para completar, e nós somos esses veículos, né? O ser humano é um veículo dessa busca por integridade. Eu gostaria que você falasse da tua experiência nas constelações e como você vê esse campo, né? Esse campo morfo, essa informação, né, que vem desse reservatório, né? E como isso impacta nossas vidas. Ai, Wallace, que assunto tão fascinante. Eu estava conversando com o Wallace agora, eu falei, vamos nós de novo, né, Wallace? A gente adora trabalhar uma aventura, né, no bom sentido da gente se aventurar, a experienciar a vida, a conhecer. Então, quando muita gente questiona, né, ciência, pseudociência, o que importa, de fato, né, é a experiência. Como eu falei que eu estava meditando um dia e me veio a frase que a consciência, ela não espera a ciência provar, né? A consciência, ela vai se desenvolvendo, e se a gente for esperar, principalmente a ciência bem materialista, né, ainda muito tradicional, fazer ou nos dar todas as explicações, então a nossa evolução vai demorar muito, né? A gente vai ter que esperar muito tempo. Então, quando a gente inclui esse aspecto energético, ou seja, algo que vai além da matéria, né? Eu tenho visto isso muito no dia a dia, conversando com pessoas que ainda, Wallace, estão nesse nível, elas não conseguiram, por experiência própria, por experiência através da meditação, por experiência através do campo fenomenológico, por experiência de enxergar mesmo, né, que quando ela vibra, ela entra em ressonância com pensamentos negativos, por exemplo, ou com pessoas negativas, materialmente isso vai se manifestar de um jeito ruim na vida dela. Então, tudo é ressonância energética, né? A nossa mente, como o próprio Rupert fala, é pura vibração, né, de energia, assim as nossas emoções, e assim toda a matéria é pura vibração de energia. Então, no dia a dia, quando eu me deparo com pessoas extremamente materialistas que ainda não conseguiram enxergar além do dedo que dói, dói meu dedo, então eu vou lá no ortopedista, ele olha e fala, não tem nada no seu dedo, e faz ressonância magnética, e toma remédio, e não tem nada no dedo. Então, se não tem nada no dedo, como é que dói? Mesmo as pessoas que já amputaram braços, né, se elas amputam o braço e elas têm o sintoma fantasma ainda, cadê que não está mais a matéria, mas o sintoma está lá? Né? Então, pesquisas também que quando uma pessoa recebe um órgão de uma outra pessoa e começa a ter os comportamentos daquela pessoa, como que a pessoa que não conheceu o doador, que recebeu uma doação de fígado, de rim, de coração, de córnea, começa a ter os mesmos comportamentos de uma outra pessoa? Então, isso já existem estudos sobre isso, né? E a gente fala, o que é isso? Só porque pegou um pedaço do outro, eu agora me torno outro?
Então, é isso, tudo isso é explicado, né, através desses estudos do Rupert Sheldrake e de outros cientistas que o Wallace pode falar, muito mais preparado para falar sobre isso do que eu. A minha experiência na prática com o campo fenomenológico, eu tenho surpresas incríveis, né, com isso. Às vezes a gente abre um campo, né, como, por exemplo, uma vez abri a gente, num primeiro curso de formação, a gente foi olhar para o nosso nome, o que é que vibra o nosso nome, né? Então, no meu caso, Simone Arrojo de Oliveira, no caso dessa pessoa que a gente estava fazendo o trabalho, era, né, o nome dela, e o nome do pai dela disse para ela: eu não sou seu pai. O sobrenome do pai, né? Eu não sou seu pai, é isso que eu sinto aqui no campo de informação. E ela ficou chocada, falou: como não é meu pai? E daí, quando ela foi conversar com a mãe negou no primeiro momento e depois falou: é verdade, o seu pai é uma outra pessoa, isso é um segredo, né? Foi um segredo até hoje. Então, como é que a gente explica isso? Né? A gente vai falar que isso, vou esperar a ciência explicar isso, né? Então, isso se mostra, porque tudo é vibração, tudo é informação. E por que um sobrenome do pai, que não é o pai biológico, se mostra ali? Porque está em desordem. Então, é tão lindo ver a fenomenologia na prática, a ressonância na prática. Ela tinha problemas, óbvio, porque o sobrenome do pai, a ressonância não é aquela, é uma mentira. Então, existe uma desordem porque o pai dela estava excluído. E o campo, a memória, ela não, vamos dizer assim, ela não poupa ninguém para trazer a verdade. Ela não poupa ninguém para nos colocar de volta no trilho da harmonia, da verdade, da coerência. Então, o que eu gosto muito na constelação familiar, e nesse campo de ressonância, é que ele nos mostra sobre a coerência. Se nós estamos doentes, é porque nós entramos numa ressonância de incoerência em relação a algo, não é? Se não pode ter filhos, existe uma incoerência em relação a algo. Se não está vivendo algo próspero, existe uma informação. Por exemplo, a pessoa fala: puxa, eu trabalho, eu sou inteligente, eu tiro boas notas, né? Eu faço tudo e na hora de ser promovido é outra pessoa que é promovida. Então, materialmente, vamos dizer assim, a pessoa está cumprindo o papel dela, acordando cedo, fazendo tudo, mas o que se passa no invisível dela e do campo, da fidelidade dela, por exemplo, tem gente que fala a frase assim, né? É tão bonito ver quando a pessoa começa a falar, como ela mostra já os predicados que a gente fala do campo. Ah, eu trabalho como um escravo. Daí nós vamos ver, ela realmente está fiel aos escravos da família. Ou, de repente, os trisavós dela foram donos de fazendas e tiveram escravos, e agora ela, de alguma forma, dá lugar a esses escravos. Dá lugar à dificuldade de ganhar dinheiro, ao sofrimento. Ela dá lugar àquilo que os trisavós dela não equilibraram em relação à sociedade, ou em relação a esse relacionamento de trabalho, né? Ou esse relacionamento pessoal com algum casamento, algum filho fora do casamento, algum amante, algum amor que não se concretizou. Então, toda essa falta de coerência, a gente fala, Wallace. Quando a gente fala, a gente já mostra onde está o problema. Quando a gente olha para a nossa vida física, mente, na prática, isso que eu gosto da ciência, porque está aí, está mostrando, gente, a nossa vida está mostrando tudo que está fora de coerência. Então, o campo fenomenológico, né, o campo mórfico, o campo mórfico, ele busca com a sociedade, com os animais, com a natureza, com a nossa consciência, com a alma da nossa família, a harmonia, a coerência. Aquilo que está em desarmonia vai continuar em desarmonia. Isso é ressonância, por isso que vai passar de pai para filho, e por isso que não importa onde começou, né? A Bíblia fala de 7 gerações,
mas o próprio Bert fala que às vezes está lá muito lá atrás, né? Então, quando a gente vai olhar onde está, não importa se eu soube, se eu conheci meu trisavô, nós vivemos numa grande alma, como o Bert fala, numa grande ressonância. Eu não sou a segunda filha por acaso, eu não me pareço mais com meu pai ou com a minha mãe por acaso, eu não tenho mais conexão com um bisavô meu que eu não conheci, mas tem uma história dele ali por acaso. Então, tudo que está em desordem se mostra porque a evolução funciona assim. A gente precisa subir a nossa ressonância de consciência para que a gente possa colocar em ordem aquilo que está em desordem. Então, a constelação nada mais é do que a gente olhar de forma ampla para isso e poder, sem querer forçar um movimento, mas se for possível, com consciência, com respeito, dar um próximo passo em direção ao novo hábito, ao novo comportamento, à nova forma de viver, né? Então, isso que é bonito, e o que o Rupert fala, né, e que vai falar agora no curso, é como a gente pode também mudar esses hábitos. Será que é tão fácil, né? Se o meu bisavô jogava, se o meu bisavô era alcoólatra e segue uma sequência de alcoolismo, será que é tão fácil mudar, né? Ou mulheres que ficaram viúvas, ou homens que perderam tudo, será que é tão fácil mudar esse comportamento? Então, é tudo isso que a gente precisa olhar, né? A gente está aqui para vivenciar, experienciar isso juntos, né? Eu também tô nisso, assim, o Bert esteve simplesmente disponível para olhar para tudo isso. Maravilhoso, Simone. É muito... às vezes eu fico olhando para essa perspectiva, né? Porque nós, do ponto de vista da religião, nós fomos educados muito numa perspectiva de ver um Deus punitivo, né? Que está nos punindo, nos recompensando, né? Pelas nossas ações, né? E aí, à medida que eu fui estudando a física moderna, né? Os campos morfogenéticos, né? O campo de ponto zero, né? Que eu trago até no meu último livro, eu trago um capítulo falando sobre isso. Então, é impressionante, porque a gente percebe que, imagina se tivesse um Deus que fosse um ser que ficasse vigiando cada ação de cada pessoa, né? Com noção de certo e errado que varia de uma cultura para outra, que varia de uma religião para outra, de um sistema de crença para outro. Ou seja, essa pessoa não seria um ser inteligente, na verdade, se as coisas se o universo tivesse evoluído assim. Então, muito mais fácil, né, você ter leis que estejam voltados para um processo evolutivo, né, e que cada pessoa vai precisar se alinhar com essas leis, vai ter a oportunidade de conhecer essa dinâmica, né, e perceber que tem uma dinâmica que é uma dinâmica que acolhe, que é uma dinâmica amorosa, que é uma dinâmica inclusiva, que é uma dinâmica que nos leva a ser pessoas mais saudáveis, né? E como você falou, e entender que quando nós estamos diante de uma doença ou de um desafio qualquer, é um indicativo de uma oportunidade de que você saiu dos trilhos, né? Saiu dessa conexão com essa inteligência, né? E aí, quando a gente olha para essas leis, né, nós percebemos como elas são muito bem articuladas, né? Porque a própria vida, ela para ter existido, ela fez parte de um projeto muito milimetricamente ousado, né, e preciso. Porque quando a gente estuda exatamente a questão das constantes físicas, se a lei da gravidade fosse um pouquinho 0,01 menor do que é, ou 0,01 maior do que é, a vida não teria sido possível, possivelmente nem o nosso planeta existiria, talvez o sistema solar também não, enfim. Então você vê que existe toda uma dinâmica de inteligência, né, que rege esse processo. Então, a vida ela é fruto de uma articulação grandiosa, de uma sabedoria grandiosa. E quando nós vemos toda a inteligência que existe
numa floresta, né, que eu tenho falado muito sobre isso também, na natureza, nós vemos a sustentabilidade, a beleza, a integridade, né, a diversidade, a convivência com a diversidade, a lógica cooperativa que existe entre as plantas e os animais, sempre numa dinâmica de sustentabilidade, nada está ali por acaso, né? Então, tudo está muito bem, existe uma ordem. Né? Então, nós vamos perceber que esse campo, ele também um campo informacional que detém essa inteligência, né? Que detém essa inteligência e tem a capacidade de propagar, né? Só que ele absorve a informação, e a informação que é absorvida, ela se movimenta para frente no sentido de buscar esses ajustes, né? Então, eu considero, na verdade, o meu grande sonho era que o Bert Helling fosse uma pessoa que tivesse ganho o Prêmio Nobel da Paz, né? Porque eu acho que o trabalho de Bert, ele era merecedor, era dessa envergadura, né? Só por ele ter conseguido resgatar os nossos pais para um novo contexto, né, de inclusão, né? Então, acho que isso aí já é algo maravilhoso. Imagina quantas vidas, quantas pessoas, quantas milhões ou bilhões de pessoas no mundo foram beneficiadas por uma nova relação com os pais trazida por esse contexto. Porque aí você vê também, né, Simone, pai e mãe, nós somos fruto do pai e da mãe. Então, toda negação de pai e mãe é um ambiente de conflito interior. Você está negando uma parte sua, né? Entendeu? Então, essa informação eletromagnética que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe está dentro da gente. Então, quando nós estamos negando essa origem, né? Então, entender que essas leis, né, que você vai ver todos os grandes mestres espirituais, se você pega o budismo, você vai lá ver as 4 9 verdades do budismo, também tem um caminho ali, tem um software. Jesus tem um caminho, tem uma orientação. Bert traz uma orientação prática onde nós vamos atuar nessas leis, né? E esses campos de energia, né, e comprovados cientificamente, né, eles guardam a memória de todas as experiências passadas e de todas as possibilidades, né? Por isso que a física quântica é chamada da física das possibilidades, né? Porque é exatamente isso, essas possibilidades, elas existem na consciência, né? E a física quântica trouxe pela primeira vez que na equação da realidade, né, nós fazemos parte, ou seja, o nosso olhar, né, o simples fato de olhar e de observar nós interferimos na realidade, né? E que há uma relação direta entre essa realidade processada dentro de nós e essa realidade que se projeta. Ou você não já percebeu se você está mal-humorado, está com raiva, está ressentido, está magoado, como o seu mundo se transforma muitas vezes no inferno. Se você está alto astral, se você está leve, se você está... Como você termina atraindo situações melhores. Todos nós, como seres humanos, a gente vivencia isso no dia a dia, né? Como as coisas acontecem em função do nosso estado de ser, que é exatamente esse estado predominante. Então, essas leis que se propagam, né, elas vão trazer exatamente essa possibilidade de... é como se tivesse um campo que vai buscando essa... eu chamo... Não sei se eu já falei isso para você, Simone, que eu chamo de aboio quântico, né? Eu sou lá do sertão, então é como se fosse um aboio quântico, porque o aboio, o aboiador, ele fica aboiando para levar o gado, né, para a roça, né? Então é como se tivesse um caminho, né? O aboio quântico é exatamente esse campo que vai nos modelando, né? E a modelação pode vir através de uma doença, pode vir através de uma perda, de uma situação. Então, quando a gente olha, ou seja, esse campo é um campo inteligente, né? Ele passa, ele gera memória, mas por trás dele tem exatamente esse convite. Se você não se movimentar em direção à evolução, você pode ter certeza que a vida vai lhe catucar para isso, né? Vai lhe empurrar para isso. Então, eu vejo as constelações, esse trabalho do Rupert Sheldrake, né, muito esclarecedor para a gente entender essa dinâmica do mundo invisível que rege, né? Agora, Simone, eu gostaria que você falasse um pouco, né, porque você esteve em Londres mais de uma vez com o Rupert Sheldrake, e você... também, eu me lembro que você me contou, quando a gente começou a falar sobre essa ideia de lançar o curso do Rupert aqui no Brasil, você falou, Wallace, é muito profundo o curso dele, ele é um cientista, ou seja, então é algo para aquelas pessoas que estão querendo dominar esse conhecimento, para consteladores e não consteladores, pessoas que estão em busca de autoconhecimento. Então, eu gostaria
que você falasse um pouco dessa sua experiência com o Rupert, né, que você teve mais de uma vez com ele, e esse curso que nós estamos promovendo aqui no Brasil, que o próprio Rupert disse, olha, é o curso mais profundo que eu realizei até hoje, que eu trouxe essa perspectiva dos campos morfogenéticos. Então, para você que está aí nos ouvindo, se você é um constelador, ou uma pessoa simplesmente que está em busca de conhecimento, então saiba que nós temos um dos cientistas, assim, que eu considero uma lenda viva pelo trabalho, que é o Rupert. O legado dele é extraordinário, conheço há muito tempo, né? Impactou muito o meu trabalho. Então, você está diante de uma oportunidade realmente extraordinária, né? Eu gostaria que Simone, que presenciou, que esteve lá em Londres, você falasse um pouco, né, o que é que Rupert está trazendo de esclarecimento para as pessoas que estão em busca exatamente de se aprofundar mais nesse tema, Simone. Muito legal. Vamos ver se está agora funcionando a minha voz, porque eles estavam falando que estava picotando. Está picotando um pouco realmente a tua. Bom, não sei se você se aproximando. Você está perto do roteador aí, tá? Não, tá para lá o roteador. Então, se você puder ficar um pouquinho mais perto, talvez melhor, que realmente está picotando. Mas a minha Veja se é possível. Tá bem bom aqui meu sinal. Eu acho que não é o sinal, não. Meu sinal tá bem bom. Tá ruim o som. Não sei se tá ruim porque eu tô com ele no computador. Veja se melhora assim, se eu ponho mais perto. Bota ele mais. Parece que melhorou mesmo quando você melhorou. Aparentemente sim. Tá mesmo. Veja se tá bom agora, gente. Se melhorou quando eu ponho o celular perto de mim. Tá melhor. O som da Simone é ruim, picotando. O pessoal não, mas agora não. Agora não tá picotando, não. Tá não. Então tá bom. Então, gente, espero que esteja melhor. Vou pôr aqui mais perto de mim, então, o celular. Tá Então, o Rupert, ele mostra de forma... Cada módulo dele, né, que dura praticamente 1 hora, né, gente? Ele é um cientista, então ele procura explicar de forma como ele fez, né, todo esse trabalho, como ele percebeu tudo isso em relação às plantas, aos animais, como ele é biólogo, às plantas, aos animais, a tudo que ele vivenciou como cientista também, em relação aos livros que ele escreveu, né, aos vários livros. Aliás, tem um deles aqui que é um dos livros que eu mais gosto, que eu vou até mostrar aqui a capa. Peraí. Que é um dos livros dele que eu mais gosto, Ciência Sem Dogmas, né? Acho que dá para ver aqui. Para quem também está no Insta. Isso eu não tenho ainda. Tem lá no Amazon? Tem? Tem. É da Cultrix. Da Cultrix. Da Cultrix. Que legal. Então, esse livro, Ciência Sem Dogmas, né, ele começa a deixar de uma forma mais acessível para todos nós essa informação científica, porque a ciência também, a ciência materialista, ela colocou a informação de um jeito que nós, meros humanos, não tínhamos acesso, né? E então o Rupert, ele também deixa de um jeito que a gente consiga compreender, para que a gente consiga compreender dentro de nós, de forma prática, por que ele fala sobre ciência. A ciência, ela não serve só para a gente provar coisas ou para montar um equipamento ou para mostrar que aquilo serve para determinada coisa. Não. A ciência precisa existir para a nossa vida prática, para o desenvolvimento também dos seres humanos. Então, ele nos aproxima da ciência. Então, cada módulo dele, ele explica de forma muito simples e clara como ele chega a compreender a ressonância mórfica, a telepatia, a todos esses assuntos que a ciência materialista, de alguma forma, exclui, né? Outras vidas, ou os mortos, ou também, como ele fala, dos rituais, né? A importância dos rituais, como ele vê a ciência hoje, a ressonância mórfica, você começar a entrar num outro nível de dimensão, de compreensão que existe um outro nível de dimensão. Então, ele fala sobre todos esses aspectos de forma bastante profunda, bastante clara,
porque eu acho que anteriormente ele ficava num linguajar bastante acessível aos colegas dele, né? Então, sempre os cientistas de altíssimo nível, ele conversava com essas pessoas. Então, agora ele traz isso também para os leigos, vamos dizer assim, né? Para as pessoas que não têm esse conhecimento, mas que pode ter esse conhecimento para trazer na vida prática, em todas as áreas da vida, né? Isso que eu fico muito feliz com o Rupert, né? Eu mesma já estive com o Rupert na Califórnia 2 vezes, em eventos extremamente importantes nos Estados Unidos. Participei de um evento com ele no Alasca, que era um navio que se chama Navio da Consciência, que só tinha cientistas de altíssimo nível, e ele estava lá, né? Nesse caso eu fui chamada também para falar sobre a constelação familiar, mas cientistas que saem da casinha, que se propõem a não olhar, como ele falava, porque a maior parte dos cientistas, eles são do Ocidente, e o Ocidente tem uma visão muito racional da vida, né? Nós temos essa visão muito racional da vida, e ele esteve nos 2 lados. Então ele foi cientista no Oriente, foi cientista no Ocidente, então ele trouxe, muito legal, porque o Bert fala, eu sou a ponte, o Bert falou isso uma vez, entre o Oriente e o Ocidente. O Bert falava, eu coloco a filosofia na prática. E eu sinto que o Rupert faz o mesmo movimento. Ele traz tudo o que escrituras antiquíssimas, até, né, que muita gente fala, mas de onde veio? Mas ali comprova coisas que a ciência descobriu agora, gente, depois de 5.000 anos. Nós vamos esperar 5.000 anos, né, para a gente evoluir? Não dá. Então, os Vedas, por exemplo, tem informações ali que até hoje ninguém comprova, e muita gente já comprovou, né? Como é o caso das pirâmides, por exemplo, quando a gente olha, a ciência não consegue explicar como é que aquilo foi feito, eles tentam, mas eles não conseguem explicar, e aquilo existe, né? Então, não é porque a ciência não explica que não existe. E eu sinto que o Rupert, ele também é uma ponte para que, nessa nova dimensão que nós estamos entrando, a gente possa unir Oriente e Ocidente, que não precisa mais guerrear qual é a ciência que tem razão, né? Qual é a medicina que tem razão, é a medicina tradicional, a medicina integrativa, né? Ainda existe essa guerra, né, do tradicional com a transgressão. Então não precisa ser neste nível, a gente precisa incluir o que foi, agradecer, dar passos, mas a gente vê, por exemplo, né, no Vale do Silício, que eu tive lá uns 2 anos e pouco atrás, toda essa mecânica disruptiva de mover a realidade, isso é o que o Wallace falou da física quântica, é a gente entrar no campo das possibilidades, né? Isso é trazer a ciência para o dia a dia. Então, o Rupert, no curso dele, ele nos dá a chance da gente enxergar o que ele descobriu para o nosso dia a dia. Quando ele fala dos cachorros, né, que estão esperando, é que eu não estou com outro livro dele aqui, mas quando ele fala dos cachorros que esperam você, né, quando ele estuda a telepatia, você sabe quem está ligando, gente, tudo isso já existe, mas ele prova isso. Por quê? Porque tem muita gente que precisa disso para usar na prática. Então, a gente precisa, sim, trazer a ciência próximo do nosso dia a dia, próximo de qualquer ser humano, para que a gente vá para um outro nível, misturar, trazer o que o Oriente sabe com o que o Ocidente desenvolveu de forma prática, e a gente pode unir essas duas coisas e trazer para a nossa profissão, para o nosso dia a dia na prática. E o Rupert faz isso nesse curso. Fora que a gente vai ter oportunidade de fazer todas as perguntas possíveis e imagináveis na nossa live, que nós vamos ter de perguntas e respostas de 2 horas com ele, depois que a gente terminar, né, o curso. Maravilha, Simone. Eu vou só responder uma pergunta aqui. O Ivan, nosso querido Ivan Asturiano, está fazendo uma pergunta. Ele fez uma pergunta sobre aquela questão dos órgãos. E eu tenho um livro chamado Memória das Células, que fala de vários exemplos dessa questão de pessoas que são doadoras de órgãos, né? E tem um caso muito interessante, um caso clássico, assim, que eu vi em mais de um livro falando sobre isso, que é de uma criança, né? Uma criança que foi assassinada,
e ninguém sabia quem era o assassino, e o órgão, a família doou o coração dessa criança para uma outra criança que tinha lá um problema sério, né, do coração. Essa criança que recebeu o órgão, ela começou a ter pesadelos, né? Ela começou a ter pesadelos, e nesses pesadelos ela narrava um assassinato. Os pais perguntam assim, mas o que você está vendo? Ela, apavorada, um homem, eu vejo sempre. E aí os pais desconfiaram daquilo, porque ela tinha sempre uma mesma imagem. E foi quando eles entraram, como sabiam que outra criança também tinha sido assassinada aqui do órgão, né? Terminou que a polícia investigativa entrou na história, e os investigadores fizeram um retrato falado do sonho da criança. De forma que eles começaram a caracterizar aquela pessoa que ela via em inúmeros sonhos repetitivos, né? E aí terminaram chegando a foto do assassino da outra criança. Então, de fato, essa questão, existe essa memória celular, são inúmeros casos, esse livro, A Memória da Célula, traz inúmeros casos, mostrando exatamente essa informação que se propaga, né? Então, só que ela se propaga no nível físico, quando você faz um transplante de órgão. Aqui no Brasil, eu me lembro daquele músico dos Titãs, né, o músico dos Titãs que a família doou o órgão, né, e a pessoa que recebeu o órgão, não me lembro se ele era corintiano, e a pessoa que recebeu o órgão era palmeirense e virou corintiano. Você disse, o que aconteceu? Ele passou a ter características do Titãs, eu não recordo exatamente o nome dele, mas eu li sobre isso na época, achei muito interessante. Então nós temos esse caso aqui, você pode dar uma procurada no Google aí sobre a pessoa que recebeu o órgão daquele músico do Titãs que morreu, que ele passou a ter características dele, inclusive trocar de time, que não é uma coisa normalmente comum ali entre Palmeiras e Corinthians, isso é uma coisa muito louca até, né? Então é muito importante a gente entender essas dinâmicas, né, que são, nós vamos exatamente, um verdadeiro cientista, essa pessoa que observa os fenômenos, né? Você falou, Simone, a questão da fenomenologia, né? Ou seja, a gente está observando, está aberto para ver as coisas e ver Memória das Células, o nome desse livro, né? E está exatamente vendo como isso se manifesta nas nossas vidas. Então, eu sempre convido as pessoas, seja um cientista de você mesmo. Como Simone falou, a ciência às vezes passa milhares de anos, né? Ou às vezes passa milhares de anos ensinando coisa errada. A ciência já ensinou que a Terra é o centro do universo. Ou seja, isso era uma coisa completamente... Durante séculos ensinou coisas erradas, entendeu? Então, não se apegue muito, se apegue na sua observação, se apegue no... como o seu corpo fala. Então, uma coisa, por exemplo, Simone, uma certa vez eu participei de um evento com uma pessoa que fazia leitura corporal. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, porque a pessoa, os participantes ficavam, as mulheres ficavam de biquíni, os homens ficavam de sunga de banho, ela filmava a pessoa caminhando de frente e de trás, né? E depois ela sentava com a pessoa, eu acompanhei o diagnóstico para entender o que era aquilo. Eu acompanhei o diagnóstico. E ela falava da vida da pessoa inteira, né? Os traumas, a forma do nosso corpo também está associada a essas memórias, ou seja, esses campos que formam, né, que geram as formas do nosso corpo. Então, a forma do nosso corpo, a forma das nossas pernas, tudo tem a ver com a nossa própria história. Quando eu estive na Índia a primeira vez, lá em Dharamsala, lá onde o Dalai Lama mora, eu fiz um curso de psicologia transpessoal com abordagem budista, né? E eu terminei levando um grupo de pessoas, né, para conhecer a medicina tibetana. E aí todo mundo fez uma consulta. E foi uma coisa impressionante que o médico ele pegava no pulso das pessoas e ele conseguia, através de olhar o pulso e a língua, ele conseguia falar também da vida da pessoa. Inclusive dizer que eu me lembro de uma menina que ele disse, você teve um trauma aos 15 anos e colocou o dedo onde estava o trauma desse, e a informação está aqui. Quando ele tocou, a menina deu um salto, né? Eu fiquei impressionado com aquilo. Então, mostra que nós carregamos essa memória informacional na nossa musculatura, essa memória das nossas experiências, né? Então, esse curso que o Rupert está trazendo aqui pelo Brasil, como ele disse, o curso mais profundo que ele realizou dentro desse campo dos campos morfogenéticos, né? É uma oportunidade ímpar para você
que é constelador, que é consteladora, para você que é um buscador, uma pessoa que está em busca de conhecimento, de autoconhecimento, né? Porque exatamente a grande questão é conhecer esses movimentos desse campo, do campo, né? E também ter clareza que nós estamos falando de ciência, mas não é qualquer ciência. Nós estamos falando da ciência mais avançada do nosso tempo. É muito importante que você saiba disso. Todos os formuladores da teoria quântica ganharam o prêmio Nobel. O Rupert, ele é um cientista extremamente reconhecido nos grandes campos da ciência, né? E sua influência, apesar da ciência materialista resistir, né? Então está aí a constelação familiar, está na China, está no mundo inteiro, né? E as pessoas que já vivenciaram uma constelação familiar, na prática, elas vão exatamente estar convivendo com essa informação. Mohana, esse curso é o curso Ressonância Mórfica, que você pode encontrar tanto no Insta do meu Instagram. Eu vou pedir à nossa equipe que coloque o link aqui, né? Que coloque o link aqui no YouTube, no Facebook, Laís, por favor, você coloca o link aí, lá também no perfil da Simone, você encontra esse link, então é só você entrar no nosso perfil, lá tem esse link disponível, né, para que você possa adquirir. É o curso do Rupert Sheldrake, serão um curso de 2 meses, em cada mês, eu e Simone vamos dar, né, o curso vai começar em dezembro, viu? Vai começar na primeira semana de dezembro, Sérgio. Então, você vai poder... nós vamos dar uma aula, eu e Simone, em cada mês, e o Rupert, no final, ele pessoalmente vai fazer uma aula ao vivo, né? Ele vai fazer uma aula ao vivo no Zoom, aí, como Simone falou, uma aula de aproximadamente 2 horas para tirar dúvidas. Então, as pessoas vão fazer o curso, vão poder fazer pergunta diretamente a uma grande autoridade aí da ciência, né? É muito interessante tudo que você falou, Wallace. Deixa eu ver se está funcionando de novo aí com a minha voz. Gente, veja se está tudo bem. Quando a gente olha, né, para Jesus, né, eu gosto muito, por exemplo, quem gosta de entender de um pouco mais amplo, um entendimento mais amplo, por exemplo, Yogananda, ele escreveu um livro que se chama A Segunda Vinda de Cristo. Yogananda foi um grande mestre. Nossa, adoro. E esse livro, ele é maravilhoso, é uma trilogia. Será online. Oi? Não, uma pessoa perguntando se será online. O curso é todo online. E Yogananda fala muito, né, do que Jesus fazia, dos milagres, ou da forma como ele passava a informação, né, e o Bert Hellinger sempre foi muito conectado com Jesus, independente da religião. A gente está falando de religião aqui, mas a gente está falando exatamente desse conhecimento que amplia a nossa consciência, para que a gente comece a ver que quando Jesus falava, e você que, né, quando ele incluía a prostituta, isso é pura inclusão, liberava ela dos pecados, né? Então, é da ignorância, na verdade, né? Pecado é o quê, gente? É ignorância, né? Então, quando a gente desconhece o nosso próprio poder, e a nossa ressonância nos mostra que nós estamos, às vezes, em ressonância com alguém agressivo, ou às vezes a gente está em ressonância com alguém que tem determinado problema e que nos faz mal, ou a gente está em ressonância com sofrimento, com dor, com escassez. E Jesus mostrava isso, né? Então ele fez a multiplicação dos pães, dos peixes, para a gente aprender a usar esse campo de ressonância de possibilidades e sair disso, né? Assim também, quando ele falava, né, para o cego enxergar, então para o mudo falar, né, para aquele que não anda andar. Então, olha a habilidade, né, que ele tinha naquela época, né, 2000 anos atrás, de fazer isso, e ele veio nos mostrar isso não como uma mágica, mas de que isso é possível, desde que a gente cada vez mais comece a ampliar a nossa visão da vida, sair da vida materialista. Porque quando a gente olha lá um peixe ou um pão, a gente fala, não dá para multiplicar, né? A gente ainda está com uma visão muito pequena sobre essa realidade vibracional. Então, eu não estou dizendo que o Rupert vai fazer isso, né? Não estou comparando nada disso, mas eu falo, nós estamos, todos nós, num caminho de ampliar a nossa consciência, para que a gente cada vez mais reconheça
o que é vibração, o que é poder de verdade, não o poder do ego, né? Mas esse poder maior que faz com que a gente saia dos hábitos, que a gente crie, a gente saia dos hábitos. Eu acho que eu cheguei a falar isso na live, né, o Wallace, de que ele falou para o filho dele fazer na prova, acho que eu cheguei a falar, né? Ah, sim, muito legal. Acho que é bom você contar isso aí, porque sempre tem muita gente nova participando, né? Eu achei isso fantástico. Repete essa história aí, que é muito boa. E ele fala de outra coisa, mas ele, filho dele, olha, você vai ter prova, então hoje você vai fazer uma coisa. Quando as pessoas estiverem lá na primeira questão, na hora que entregarem a prova para todo mundo, você não começa pela primeira questão, você começa pela última questão, né? A prova é igual para todos. Você faz a última questão, porque quando você for para a primeira questão, toda a classe já respondeu, então o campo de informação está completamente aberto para que você saiba exatamente o que você vai responder. Fica mais fácil você responder. Então, gente, quanto mais pessoas têm consciência, mais pessoas entrarão na consciência. E uma das formas da gente mudar o hábito é a união de forças, é a união em prol de coisas benéficas, não só para a gente, né? Mas para a humanidade. Porque quando a gente acende uma luz, quando a gente acende uma luz em nós, com certeza muita gente vai sair da ignorância também. Então, se a gente quer deixar uma herança, o Wallace, e o Rupert fala também sobre isso, e o Bert falava sobre isso, a herança é a gente sair da ignorância. Porque a melhor herança, a melhor informação que nós vamos poder deixar para as próximas gerações é a gente olhar para as nossas sombras, olhar para as nossas questões, é a gente se desenvolver e, principalmente, a gente se responsabilizar pelo que está na nossa mão agora. Ah, mas foi uma dívida que meu bisavô fez quando ele tinha escravos lá. O que eu tenho que ver com isso? Se a gente só vê a gente e nós não percebemos que nós somos parte do todo, que nós estamos no mesmo barco, né? Então a gente não vai se desenvolver. Uma vez eu ouvi um mestre também falando, que eu não lembro se foi o Osho, eu não lembro, né? Que no momento da passagem, ele falou, eu não consigo ir porque eu gostaria, né, que todos fossem comigo. E eu sei que enquanto todos não estiverem no mesmo nível, ninguém vai ficar em paz. Então, se cada um se responsabilizar, o que eu tenho na mão agora? Ah, minha dificuldade é com a saúde, minha dificuldade é com dinheiro, minha dificuldade é com pensamento negativo, ou é com, sei lá, com algum vício, né? Então, esse vício talvez não tenha começado agora. Um vício, uma coisa que é muito difícil de sair, gente, não começou com você. Por isso que não adianta tratar a pessoa somente, gente, porque o problema é o campo está doente. Então, a gente tem que tratar o campo, né? Quantas pessoas ficam internadas e têm muita dificuldade de sair? Outras até saem, mas é muito mais difícil. Então, quando a gente pode tratar individualmente, mas a gente pode tratar coletivamente, então, isso é ressonância, isso é a gente olhar para trás, a gente conseguir essa informação através da constelação, porque a constelação facilita a gente a ver isso. Antes a gente não tinha isso. Agora a gente tem essa tecnologia, né? Que a gente pode olhar e falar, ui, eu estou olhando para os mortos, ou eu estou olhando para algum aborto da minha família, ou eu estou olhando para alguém que foi excluído, ou eu estou olhando para um desequilíbrio de troca financeira, o que houve lá atrás. Para onde eu estou olhando? Eu estou olhando para algo que foi lá atrás, mas o que eu tenho que ver com isso? Eu tenho sim. Então a gente tem que se responsabilizar, porque se a casa está suja, você vai alugar uma casa que os seus antepassados estiveram, se a casa está suja, não é porque eles deixaram suja que você não vai limpar para você usar a casa. A gente tem que limpar, gente. Então vamos limpar, vamos purificar. Então, para a gente purificar, a gente precisa sair da ignorância. Para sair da ignorância, a gente precisa ampliar a nossa consciência, né? E isso dá trabalho, né? Eu estou aqui, o Wallace está aqui, vocês estão aqui, porque vocês não estão com medo de ampliar a consciência. Porque se tivessem, estavam assistindo alguma coisa bem de baixo nível de ressonância e não estavam nem aí com nada, né? Então, eu tenho certeza que vocês realmente estão querendo ampliar essa visão e essa ressonância
para mudar o passado, porque não tem tempo. A gente muda o passado, o futuro e o presente. Muito bom, Simone. Você tocou num ponto aí também que eu me lembrei do efeito Maharishi, né? O Maharishi Mahesh Yogi, né? Um mestre indiano, né? Ficou famoso que os Beatles tiveram lá em Marrakech. Eu tive inclusive no lugar lá que os Beatles moraram à época, né? E o Maharishi, ele levantou a seguinte hipótese: quando 1% das pessoas de uma localidade direcionarem a sua intenção de maneira consciente, meditando, ou seja, focando num resultado, ela influencia o todo, né? E aí foi criado o Instituto Maharishi nos Estados Unidos, é uma grande universidade, com grandes cientistas, inclusive tem um cientista que ficou muito famoso naquele filme Quem Somos Nós, o John Hagelin, que é um estudioso dos campos, né? Exatamente, ele trabalha dentro dessa perspectiva dos campos integrados, né? E o John Hagelin, ele terminou promovendo um experimento científico em Washington, em 1996, se eu não me engano, 96, foi 94, depois de terem sido feitas experiências em 24 cidades americanas, onde os meditantes chegavam pessoas que vinham meditar, mais ou menos nesse perfil de 1% da população, para mudar um padrão. Então, tem uma população que tinha um padrão de alcoolismo, tem um padrão de abuso sexual, tem um padrão de violência. E eles tinham conseguido fazer isso em cidades menores nos Estados Unidos, e eles tiveram, na ocasião, o apoio do Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos, e a intenção era reunir mais de 4 mil meditantes de mais de 60 países. Então, foram em torno de 64 países. Como eu também fiz formação em meditação transcendental, a minha professora, aqui, Adriane Brasileiro, aqui de Recife, participou desse evento, né? Tem uma foto dela lá no trabalho dela. Então, a ideia era exatamente eles meditarem juntos para baixar a criminalidade de Washington, a cidade mais criminosa no verão, né? Em pleno verão, baixar em pelo menos 24%, que eram os estudos científicos que mostraram. Olha que coisa, Simone. No filme Quem Somos Nós, eu não sei se vocês já viram esse filme, recomendo que vejam, fala desse evento, inclusive dizendo o delegado de polícia, ele disse, isso é uma coisa de louco, é mais fácil nevar aqui no verão do que vocês baixarem. A gente está trabalhando aqui há anos, ninguém consegue baixar a criminalidade de hoje, vocês vão baixar a criminalidade meditando, que coisa de louco é isso? Pois é. Então, essas pessoas meditaram, acho que durante 8 semanas, se eu não me engano, meditavam ali todos os dias, tinha um horário de meditar com essa intenção e eles baixaram a criminalidade. Os estudos científicos mostraram que grupos também diminuíram, na época da Guerra do Golfo, também meditantes se direcionaram para comprovar cientificamente o efeito do Maharishi. Nesses momentos, eles influenciaram, diminuía a violência, havia pacificação, melhorava as relações diplomáticas, e, inclusive, no governo do Bill Clinton, um dos efeitos colaterais dessa experiência foi melhorar os Estados Unidos, nesse momento, também melhoraram as relações diplomáticas com o mundo. Então, gente, nós temos sim muitas evidências, né? Quando eu realizei aquele evento, Simone, em São Paulo, né, você deve estar lembrada lá, que você participou, eu também convidei o Masaru Emoto, o Dr. Masaru Emoto, que mostrou a importância dos sentimentos como afetam os cristais da água, e eu fiz uma proposta para ele, eu disse, será que ele vai topar isso? Que eu vi que ele trabalhava também nessa perspectiva quântica, né? E eu convidei ele para fazer um trabalho de cura das águas do rio Tietê, e ele topou. Nós fizemos um belíssimo ritual, que eu tenho isso gravado, onde ele fez uma oração lá em japonês, a coisa mais linda do mundo, trabalhando isso. Ele já tinha feito em Hiroshima, né? Eu sabia dessa história dele, por isso que eu convidei, e foi uma maravilha. Então, gente, tem pessoas... Isso que a gente está falando aqui, essa questão dos campos, né? Nós sentimos na nossa vida, né? Chegar num ambiente, um ambiente pesado, carregado, denso, as pessoas não precisam falar nada. Você chega ali, você diz, opa, aqui não estou me sentindo bem. Como tem lugares que a gente chega também, a gente tem vontade de ficar, tem dificuldade de sair, porque a energia das pessoas, né? O ambiente é muito propício. Então, a gente está falando de algo que é invisível, mas que todo ser humano, né, quando está também num ambiente negativo, interiormente está com muita negatividade, muitos pensamentos negativos, você vê como isso, você pode se acidentar, né? Trabalho científico também, Simone, mostra que 70% dos acidentes mais graves de carro
as pessoas estão perturbadas interiormente, né? Mostrando essa relação do mundo interior com o mundo exterior, né? Então, vocês estão tendo agora, gente, né? Para quem chegou agora, nós estamos, né, até o dia 18, você vai poder adquirir o curso do Rupert Sheldrake, né, uma condição super especial, né? Um curso que está, o valor dele é de 1.497 e você vai poder adquirir ele agora, né, até o dia 18 por 1.200 reais, e pode ser parcelado isso em até 12 vezes, de pouco mais de R$100. Para as pessoas que forem alunos nossos, meu e de Simone, aí você vai adquirir ainda, vai ter 10% de desconto. Isso é uma condição ultra especial de você ter um conhecimento de uns cientistas que eu considero uma lenda viva da ciência, e principalmente para você que é constelador e consteladora, e para você que está em busca de autoconhecimento. Não é obrigado a você ser constelador e constelador. Se você está querendo entender melhor como é a dinâmica da vida, a partir dos campos morfogenéticos, então passa lá na nossa bio, aí na nossa bio tem lá o link que você pode adquirir agora, está sendo colocado aqui no Facebook e no YouTube, e também as pessoas que estão vendo através do Instagram da Simone, ela tem lá esses links disponíveis. Então, uma oportunidade única, e nós vamos estar, eu e Simone, cada mês nós vamos estar também dando uma aula, tirando dúvidas, trazendo conteúdos relevantes, como a gente está trazendo aqui para vocês, e no final, o próprio Rupert vai ter ali em torno de 2 horas de aula. As aulas já estão gravadas, Adriana. As aulas minha e de Simone vão ser pelo Zoom, e a aula do Rupert também. Então, terão 3 aulas ao vivo, 2 comigo e Simone, e uma no Rupert. Quando acabar o curso, são 2 meses de curso, né? Toda semana vai ser liberada uma aula. Como Simone falou, são aulas muito profundas, de conteúdo muito profundos. Então, você vai ter uma semana para ver, rever, e o curso você tem direito a 1 ano de ver e rever quantas vezes você quiser. Então, vou passar a bola aí se você quiser completar mais alguma informação sobre o curso também. O curso, ele vai... Deixa eu ver se está todo mundo me ouvindo. O curso, ele vai ter certificado também. O Rupert fez questão de dar certificado, né? E nós estamos vendo uma coisa aqui que ele fala nesse livro e que no curso ele também vai falar, inclusive nas lives, sobre, por exemplo, o jejum, né? Como é que as pessoas conseguem viver de luz, vamos dizer assim, enquanto elas estão em jejum, né? Então já existem, que muita gente não fala sobre esse assunto, né? Daí o pessoal brinca muito, mas tem gente que vive de energia de luz. Ou quando faz jejum. Eu conheço pessoas que viveram durante um bom tempo. Exatamente. E daí fala, mas isso aí é como? Né? Agora, você tem que entrar em ressonância, né, com uma outra coisa. Então, o Rupert fala disso também. Eu gosto desses cientistas que se ampliam desse jeito, né? Ele tem esse livro, A Física dos Anjos. Eu tenho ele, fantástico. Então, aqui ele também fala sobre essa energia angelical. Então, é um cientista, gente, que se abriu para a consciência, né? Eu estou dando exemplo de vários livros aqui, tanto para a ciência, né, bem, vamos dizer assim, não mecanicista, porque ele não é mecanicista, mas para a comprovação científica do jeito que a ciência pede, mas de temas da consciência. Esse é o que assim, eu admiro muito no Rupert, né? E principalmente, eu já estive com ele várias vezes, assim, pessoalmente, na casa dele, na família dele. Aliás, quero agradecer muito a Isabela Diniz, a Luciana Niemeyer, que foi comigo, a Elete Menegatti, a Amauri, né? Todo esse pessoal que foi quando eu fui para lá também para gravar. O quanto a gente sente que aquele ser, ele está a serviço mesmo, né? De algo muito grande. A humildade dele, não é um cientista que está ali para falar eu, né? Ele está ali a serviço mesmo de algo muito mais profundo do que a gente imagina. Então, isso a gente percebe, né? Quando a gente está próximo de alguém, seja quem for, né? Não importa, mas no caso dele, a minha experiência pessoal com ele é ver essa beleza, né? Que ele é como pessoa também, né? Uma pessoa humilde, ele não está ali para provar nada para ninguém, ele está só a serviço de algo muito maior.
numa entrevista que eu fiz com ele, que aliás está disponível também, que eu fiz com ele na Califórnia, ele fala sobre isso, né? Sobre como ele realmente está disponível para algo muito maior. Então, depois eu vou pôr esse link dessa entrevista, que acho que é interessante as pessoas conhecerem um pouquinho mais quem é ele. Simone, você fala mais próximo de novo do celular, que começou a picotar de novo a voz, tá? Bom, mas é isso que eu queria falar. Eu acho que vale... Bom, eu achei que você ia ler alguma coisa. Não. Até poderia, até ia ler mesmo uma coisa, mas acho que não sei se cabe, né? Acho que não. Uma hora a gente faz uma live para isso, então. Legal. Quem sabe essa entrevista aí você pode até disponibilizar também para os alunos do curso, né? Lá na plataforma, né? Que você fez na Califórnia. Sim. Então, gente, é isso aí, né? É uma oportunidade única, como a gente está trazendo aqui para vocês, né? Então, esse curso, ele vai estar disponível com esse valor promocional até o dia 18 para vocês que estão aqui. Então, é uma oportunidade única estar tendo a oportunidade de fazer um curso, né, com um ser humano notável, como a Simone falou. A semana passada tivemos um encontro com o Rupert. Realmente é essa pessoa, essa simplicidade e essa profundidade, né, dessas pessoas que estão a serviço mesmo, né, a serviço dessa grande obra, né, inteligente, que todos nós estamos em busca de compreender e de pôr em prática na nossa vida. Então, se você é dessas pessoas que está em busca de ser uma pessoa melhor, né, de busca de evolução, de busca de cura, de busca de aperfeiçoamento, então é muito recomendável que você tenha essa obra, né, que você possa ter, e ter a oportunidade de estar com ele, né, ele vai estar disponível no final, né, tirando dúvidas, né, então vai ser uma aula aí de aproximadamente 2 horas de perguntas e respostas, e eu e Simone vamos estar dando esse apoio também ao grupo de pessoas, né, em 2 aulas que nós vamos fazer ao final de cada mês, né, ao final do mês de dezembro, ao final... bom, eu acho que a gente vai fazer em janeiro a primeira, né, Simone, porque final de dezembro é final de ano, não é um bom... A gente já colocou as datas lá, a gente avaliou que a primeira semana de janeiro está todo mundo de férias, então a gente colocou as datas que nós vamos dar essas aulas, e a data também do Rupert, eu acho que ele já confirmou também. Então, essas datas já estão confirmadas. Quando você escreve no curso, já tem as aulas que nós vamos dar, e a aula do Rupert de perguntas e respostas. Então, está aí essa oportunidade. Eu vou deixar para a Simone aí, deixar uma mensagem final aí para as pessoas, né, em função de toda a experiência que ela teve aí, conhecendo de perto, né, o trabalho desse ser humano notável. Eu vou finalizar com uma parte dele aqui, deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo. A gente faz o que dá aqui, né? Ele fala um pouco sobre as revelações proféticas, né, de Tomás Aquino também. E ele fala assim: creio que as ideias de Tomás Aquino sobre revelação e iluminação por meio dos anjos também sejam importantes para restaurar em nós um senso de inspiração. Toda a arte proeminente e, com efeito, toda a criatividade reconhecidamente superior estão fundadas na ideia de inspiração, aprendida desde um ser consciente ou de uma inteligência mais elevada que a nossa. E isso é expresso no conceito clássico do gênio, o espírito que guia ou orienta uma pessoa. Então, o Rupert, nesse curso, ele fala que uma das formas da gente sair do sofrimento, sair dos hábitos, dos comportamentos e das repetições dentro de um campo mórfico é a gente entrar em ressonância com a nossa genialidade, com a genialidade do grande campo, com a criatividade sem limites do grande campo. Porque quando a gente é limitado, quando a gente tem crenças, padrões limitantes, né? E isso ele fala bastante também, mas eu não vou entrar nisso agora, espero que vocês estejam me ouvindo. Quando nós temos crenças limitantes, nós não entramos na informação maior e mais sábia do campo. A gente só entra na informação de pequenos grupos. Então, se eu acredito na cor amarela e o outro acredita na cor azul, se eu tenho a bandeira do amarelo e você tem a bandeira do azul, eu nunca vou experimentar o azul, só vou ficar no amarelo. E daí, de repente, se a gente usa
o azul e o amarelo, a gente vê que tem verde, que tem outras cores muito mais legais, né? No campo maior. Então, é isso que a ciência que o Rupert traz nos dá a oportunidade de sair de crenças, de guerras, porque isso não leva a gente à consciência, né? A gente viu Gandhi, como Gandhi trouxe consciência para o mundo, como no Apartheid também a gente viu o Mandela trouxe consciência para o mundo, através de uma ação, mas de um centramento. Quando a gente age baseado no nosso ego, no nosso descentramento, a gente cria movimentos de guerra, e quando a gente cria guerra, vai vir guerra do outro lado. Então, quando nós entramos em ressonância, como ele fala aqui, com a grande criatividade do universo, com a ordem do universo, com essa grande genialidade do universo, então nós podemos ter soluções para a nossa vida. Então, esses assuntos serão abordados no curso do Rupert. Então, eu acho fascinante, né, gente? Eu acho fascinante. Espero que vocês achem isso também, porque realmente é muito lindo. É isso que eu queria dizer, Wallace. Então, muito obrigada, Wallace, pela parceria, que está sendo maravilhosa, por toda essa equipe, né, que está junto conosco também. Muito obrigada. Simone, gratidão a você também por a oportunidade de estarmos compartilhando mais um conhecimento maravilhoso, e obrigado a vocês que estão participando, as pessoas que já estão inscritas, né? Será um prazer encontrar vocês nas aulas ao vivo e junto com o Rupert, né? E aqueles que tiveram a oportunidade, né? Realmente é uma oportunidade, né? É aquela coisa de você aproveitar as oportunidades, você está em busca dessa elevação, e como Simone falou, você tem a oportunidade de estar muito próximo, né, com um ser humano notável, né, um cientista muito diferenciado, que está dando essa contribuição para que a gente possa expandir a nossa percepção do mundo e a gente possa seguir essa rota também de sermos seres humanos cada vez melhores, mais inspirados também, conectados a essa consciência maior, para que a gente não fique no sofrimento, na doença, na infelicidade, né, dessas programações das crenças limitantes. Então, uma boa noite a vocês, Simone, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu vou encerrar aqui. Né? Boa noite.